Gente amada, gente querida, você que curte o meu trabalho, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje, como sempre tenho feito, vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês. E a questão dela é a seguinte: Arli, tenho dificuldade de me aprofundar nas relações, especialmente nas relações amorosas. E isso já me fez perder uma relação, inclusive recente. Criei muita expectativa, mas acabou não dando certo, justamente por causa dessa minha dificuldade. Não sei como lidar com a frustração e, principalmente, não sei como não me culpar por isso. Nessa última relação, a pessoa foi se afastando e, quando eu conversei com ele, ele disse que estava ocupado, mas também revelou um incômodo. O fato de eu não ter apresentado ele para minha família e de resistir em conhecer a família dele. Essa questão familiar é muito difícil para mim. Como posso superar essas limitações? Minha cara, antes de pensar em como superar alguma coisa, é importante a gente entender do que a gente está falando, que coisa é essa. A dificuldade de se aprofundar nas relações amorosas, principalmente quando envolve família, nessa sociedade bélica em que a gente ainda vive, não é nenhum acidente ecológico. Pode ser simplesmente um reflexo de alguma coisa que você ainda não percebeu com clareza dentro de você mesma. Muitas vezes a família é um ambiente emocional de muitos conflitos. Para algumas pessoas, isso envolve mágoas antigas, constrangimentos ou só um desconforto difícil de entender, e mais ainda, de viver. Reconhecer isso com leveza, sem se julgar, é o primeiro passo para uma harmonização do convívio. Evitar envolver a família numa relação amorosa é um modo inteligente e saudável de preservar a saúde da relação, principalmente no começo da relação. Não precisa ser um rompimento, mas é importante ficar atento para a dosagem do convívio. De vez em quando, uma visita pode não fazer mal, desde que o casal fique atento para a hora do já deu. Vai lá, faz a visita e fica até a hora do já deu. Isso para não chegar a hora do já era, quando começa a ver aquela promiscuidade energética de assuntos, de invasões e por aí afora. Não se trata de obrigatoriamente apresentar a família logo no começo. Quanto mais tempo demorar para apresentar as famílias, mais saudável fica a relação. Quando um dos dois ou os dois tiverem saudade de estar com os pais, basta que, num dado momento, ambos vão visitar cada um a sua família de origem. Lembrando que o segredo do amor é o segredo, principalmente, repito, no começo da relação. Tudo isso porque a família de origem muitas vezes é um lugar de provocações, de cobranças, de mágoas e ressentimentos guardados, e as visitas de domingo viram um ambiente, no mínimo, energeticamente bélico. Caberia na porta de entrada da casa da família de origem a seguinte placa: Rancho da Paz Armada. Porque é exatamente nisso que se transforma, muitas e muitas vezes, o clima familiar. Minha cara, você falou que criou muita expectativa e que, ao mesmo tempo, teve dificuldade de se aprofundar. A expectativa costuma nascer da fantasia de como gostaríamos que a relação fosse. Em geral, a gente fantasia sem colocar os pés no chão, sem que a gente perceba o que realmente a relação é. O aprofundamento da relação só acontece quando nos abrimos para enxergar o outro como ele é e também para sermos vistos como de fato somos, incluindo as nossas limitações. Quando a expectativa toma conta do emocional, a expectativa vira medo, manipulação, ansiedade, que vira distanciamento entre o casal. Não saber lidar com a frustração é uma coisa que acontece com praticamente todos nós. A gente se frustra porque gera expectativa, por falta de estar vivendo no presente. Quem não está no presente não está em lugar nenhum. Vou repetir. Quem não está no presente não está em lugar algum. É importante lembrar que se frustrar não é sinal de que você fez tudo errado. Você só esqueceu de deixar a relação fluir no presente, que é o único lugar onde pode acontecer alguma coisa, que a gente pode fazer alguma coisa. A frustração é só um sinal de que você esperava uma coisa e ela não aconteceu do jeito que você imaginava. Quando a gente lida mal com a frustração, uma das tendências é nos tornarmos controladores, manipuladores. A frustração é também uma oportunidade de olhar com calma para o que você necessita e não para o que você esperava que acontecesse.
Você fala que se culpa. Bem-vindo ao clube, minha cara. Praticamente todos nós cometemos o equívoco de nos culparmos. Se você sente que errou, é só fazer diferente. O erro traz em si um aprendizado. Vamos lembrar disso? Quando a gente erra, a gente está aprendendo. A gente sabe que fazer daquele jeito não funciona. O que a gente vai fazer? Diferente. Aproveitar a lição que o erro trouxe significa crescimento. Quando uma relação termina e a gente tem consciência de algumas travas nossas, é fácil escorregar na ideia de que, se eu tivesse feito diferente, teria dado tudo certo. Esse é outro gigantesco equívoco. A gente sempre age com o nível de consciência que tem no momento da ação. Quando a gente percebe que errou, é preciso usar apenas a humildade, que é o generoso convívio com as nossas próprias limitações. Humildade é o generoso convívio com as nossas próprias limitações. E mais, que quando a gente percebe que errou, nesse momento fica claro que a gente aprendeu um pouco mais sobre aquilo que a gente estava tentando fazer. Não tem nada a ver com buscar a perfeição, mas sim de aprender a se relacionar, mesmo com as nossas limitações. O que ajuda é você olhar para o erro que você cometeu e tentar compreender com gratidão pelo erro o que pode ser ajustado daqui para frente. Os erros também são mestres. Você disse que a questão familiar é muito difícil. Em vez de tentar superar isso como se a questão familiar fosse uma coisa que tem que desaparecer, talvez seja mais interessante começar reconhecendo que essa dificuldade tem um motivo. Talvez haja razões emocionais profundas aí. Talvez haja traumas antigos, desconfortos mal resolvidos que você ainda está tentando entender. Seja o que for, seria muito saudável que você procurasse uma terapia para te acompanhar nas reflexões e percepções da sua questão familiar. Isso vai ajudar demais, minha cara. É possível ter limites em relação ao convívio e comunicar isso de um jeito amoroso, claro, sem que soe como uma rejeição. O segredo está na sinceridade com foco no afeto. Em vez de simplesmente negar o contato com a família do outro, você pode dizer alguma coisa como: Olha, essa parte familiar ainda é delicada para mim. Eu ainda preciso ir com calma nisso. Não é por falta de vontade de me aproximar de você. É só um cuidado que eu preciso ter comigo mesma. Relação saudável não se desenvolve na base da pressa. A relação saudável se desenvolve na base da observação paciente, da reflexão com isenção, da clareza e da sinceridade com delicadeza. Quando o outro entende o porquê desse cuidado que você tem para com você mesma, é mais fácil que ele te acolha. E se ele não te acolher, é porque o convívio com a família de origem dele é um detalhe estrutural. Vocês poderão ter a opção que, para mim, parece ser a mais saudável, que é a de cada um visitar a própria família de origem individualmente. Uma relação amorosa não se aprofunda sozinha. Precisa da presença afetiva dos dois. E isso não quer dizer que você tenha que estar 100% pronta. Quer dizer, sim, que ambos precisam estar ali, abertos para conversar, para tentarem se entender mutuamente e dar um passo de cada vez. O que impede o aprofundamento, muitas vezes, é o medo de não saber como lidar com o que vem pela frente. Ninguém sabe exatamente o que vem pela frente. A profundidade nasce naturalmente do convívio, de conversas sinceras, de gestos simples, verdadeiros e com bom humor. Não precisa de grandes demonstrações, precisa só de presença leve, afetuosa e com sinceridade de preferência. Superar limitações não significa virar outra pessoa. Significa apenas se conhecer melhor e agir com mais autenticidade. Se por enquanto a parte familiar ainda te trava, tudo bem. Só não deixe que isso seja uma muralha tão alta a ponto de impedir qualquer possibilidade de intimidade. Você pode ir aos poucos. Você pode negociar a frequência dos encontros. Você pode explicar que está tentando entender os seus próprios sentimentos. Isso é muito mais saudável do que fingir que está tudo bem e se sacrificar só para agradar o parceiro. Quando a gente se culpa, a gente paralisa o caminhar. Culpa paralisa, trava a evolução. Já ter entrega transforma as coisas para melhor.
A entrega aqui não é dar grandes passos, é dar passos pequenos, mas muito conscientes. É ter disposição para olhar para dentro de você mesma com generosidade e não com julgamento. É reconhecer que está difícil, mas ainda assim estar disposta a continuar tentando. Relações verdadeiras não exigem perfeição, minha cara. Exigem presença, amorosidade, sinceridade e carinho. Você não está sozinha nisso. Muita gente sente a mesma coisa, mas pouca gente tem entrega de dizer isso em voz alta. E você disse. Isso é um sinal de que existe em você uma vontade de crescer, de construir um vínculo amoroso mais consciente, mais afetuoso. Confie nessa vontade, minha cara. Lembrando que as relações saudáveis são aquelas em que um amor sentido e vivido de um pelo outro naturalmente está acima de qualquer adversidade. O respeito, a admiração e o encantamento são os grandes provedores do amor. O amor só é possível aos amorosos. Sejamos. Minha cara, essa é a minha resposta. Quero agradecer muito a sua presença nas minhas redes sociais. Quero agradecer muito também por essa pergunta e principalmente pela sua preciosa energia. Quero estender essa gratidão aqui, como sempre faço, a essas pessoas encantadoras que frequentam aqui as minhas redes sociais, deixando uma amorosidade que, como sempre digo também, é de derreter. Boa meditação para nós, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto.